Amargo doce que sorvo, um beijo nos lábios de prata. Tens o perfume da mata, molhada pelo sereno. E a cuia, seio moreno, que passa de mão em mão, traduz-se do meu chimarrão, da sua simplicidade, da velha hospitalidade da gente do meu rincão. O nosso assunto hoje é chimarrão. Vamos fazer um especial sobre este que nos acompanha todas as manhãs, a nós gaúchos, aqui no nosso Rio Grande e outros gaúchos mundo afora que por aí se encontram. Nós vamos pegar alguns depoimentos de pessoas que tomam chimarrão. Nós viemos hoje aqui também na ervateria Schneider para pegar algumas dicas de quem realmente entende sobre a produção da erva, o armazenamento, e vai dar algumas dicas para nós sobre temperatura e como guardar ela em casa. Enfim, vamos ver o que eles sabem sobre a erva. Esse assunto surgiu de um acontecido agora recente, quando nós estávamos voltando da Coromoda e eu acabei ficando sem erva e cheguei no aeroporto de Congonhas e saí desesperado. Andei várias quadras para conseguir uma erva, não encontrei em nenhum local. E aí eu já estava desacreditado, desenchavido, que nem diz aqui no nosso Rio Grande. E lá estava eu então caminhando, empurrando o carrinho com as minhas malas, passei em frente da sala da Embraer e vi uma menina tomando chimarrão. Parei, voltei, dei uma olhadinha, bati no vidro, mostrei a minha cuia para ela, fiz assim e ela pediu que eu entrasse. Eu disse para ela: minha amiga, minha conterrânea, me ajuda, eu estou sem erva. E ela prontamente se levantou, muito atenciosa, pediu que eu acompanhasse ela até a cozinha e me conseguiu um pouco de erva. Foi um dos melhores que eu já tomei na minha vida, sem dúvida. Aí esperei meu voo, na hora de fazer o check-in tive que guardar aqui, esconder tudo dentro da minha mala para despachar, porque não poderia entrar no avião com ela. Mas guardei ele pronto. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre eu já peguei ligeiro e servi de novo e continuei tomando. Então é isso, vamos lá, vamos ver o que nós vamos hoje, as entrevistas e os depoimentos que nós vamos pegar hoje sobre o nosso querido chimarrão. E dentro desta matéria então especial que nós estamos fazendo sobre o chimarrão, nós viemos aqui na Casa do Queijo falar com o Ney, que todos os dias toma chimarrão, é isso, Ney? Correto, todos os dias de manhã. Acorda, primeira coisa a fazer o que é? É esquentar água para fazer o mate. E isso há quantos anos já? Há uns 3 anos, a média de uns 3 anos. Eu sempre tomei chimarrão, mas que eu tô firme mesmo há uns 2 a 3 anos. Então viemos aqui na confraria do carro falar com o amigo Jeff. Como é que é o chimarrão aqui de manhã? E aí, meu irmão, beleza? Tudo bem. O chimarrão faz parte da nossa rotina aqui diária. Antes de tratar o cachorro que fica abanando o rabo ali pela ração, a gente já está com o chimarrão na mão pronto, já antes de chegar aos clientes, que antes do cafezinho, o cliente quer um chimarrãozinho. Olha por onde sai aqui a bomba, essa aqui tem todo um esquema ainda. E se o cliente chega aqui na casa e o chimarrão tá por cima, acontece deles pedirem chimarrão às vezes? Sempre, inclusive tem uns clientes que vêm todo dia tomar um mate aí comigo. Já teve um fato inusitado assim que clientes vêm e oferecem chimarrão, eles que não tomam chimarrão com rodinha, só tomam chimarrão dele. Então, que acorda de manhã cedo e não mistura, assim, não toma chimarrão fora, porque não gosta que outras pessoas tomem. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no salão é botar a aguinha para esquentar, né, para fazer o chimarrão, para receber os clientes do salão com o chimarrão já prontinho, né. Vocês que são expert em carros, como é que nenhuma marca lançou um porta-chimarrão ainda? Porque eu sempre viro, meu carro tá cheio de erva, e o teu também com certeza, e o pessoal de casa também. Como é que uma revenda não lançou ainda? Vamos lançar uma ideia para eles aí. Isso eu já pensei porque hoje tem os porta-copos no carro. Sim. No Uruguai tem uma cuiazinha que eu uso que é só para trip, que é uma cuia que encaixa, ela é exatamente o tamanho de uma latinha de cerveja, o pezinho dela, então ela encaixa aonde vai as latinhas ali, que os carros para cerveja tem, que não pode, né? Mas pro chimarrão não, então eu tenho uma cuia especial que encaixa exatamente ali, que daí eu não derrubo mais chimarrão. E principalmente minha esposa, se ela diz que vai segurar o chimarrão, é um problema, porque o carro fica todo sujo. Então tá, né? Até que horas fica o chimarrão rolando? Eu dou uma renovada nele na parte da tarde, né, e a gente vai tomando, né, direto, assim. Eu praticamente, como eu tomo pouca água, então eu
acabo substituindo pelo chimarrão, né? Então... Vocês vendem cuia, além de outros artigos, e vocês notaram um certo aumento de venda de cuias em função da gurizada, dos jovens estarem tomando chimarrão? É que a gente vende para novo, para velho, mas a gurizada também compra bastante, né? Porque um tempo atrás não se via tantos jovens na rua tomando chimarrão, né? Agora se vê mais. E hoje... 6h15 eu cheguei, mas já fizemos um chimarrãozinho para tomar. E aí fica aí até que horas? Fica aí, cara, esquenta de novo a água quando esfria e tomando. Os clientes que vêm aí tomam com nós aí. Os clientes podem tomar também? Sim. Qual é o endereço do posto aqui? Bartolomeu de Guzmão, 11h35, Canudos. E aí, chimarrão aqui na Corporação de Bombeiro também, qual é o horário do chimarrão? Mais é de manhã cedo, né? E durante a conferência do material também a gente já faz um chimarrão, né? Sim. Só chegar e o chimarrão tá na mão? Sempre aí. Vocês tomam chimarrão já há quantos anos? Eu tomo desde pequena, né? Sempre fui acostumada, que meu avô e minha avó tomavam chimarrão, então a gente sempre tomou, né? É da família? Então tá. A gente aproveita e faz chimarrão ao meio-dia também. E à tardinha, tudo se der tempo, né? Se der tempo. Daí a gente faz. E existe uma certa ordenação? Tem um que é o responsável? Ou que quem chega pode fazer? Sim, sempre tem aqueles que já trazem erva, tem uns que não trazem erva, né? Sim. E aquele que faz melhor o chimarrão, então esses aí já tomam à frente e fazem. O escolhido. Por que horas começa a funcionar o mate aí no posto? Depois que a gente abre tudo, monta toda a pista, umas 7 horas mais ou menos, a gente começa a matear. E tá liberado o chimarrão pro pessoal da pista aqui? Claro que sim. E é só de manhã ou final de tarde dá mais uma chimarreada? A princípio de manhã, né? Que o nosso turno é de manhã, então a gente costuma fazer de manhã, mas o pessoal da tarde às vezes faz também. Qual é aqui o endereço aqui? É Paraíba com Bento Gonçalves. Então tá, muito obrigado. Valeu. Entre os diversos depoimentos então que nós pegamos, algumas curiosidades com relação ao chimarrão. Vamos ouvir um fato interessante que aconteceu com uma francesa que há alguns anos já está morando aqui no Brasil. Qual foi o acontecido então do chimarrão? Bom, o acontecido, em casa eu não costumo tomar chimarrão porque meu marido é italiano e eu sou francesa. Meus filhos nasceram no Brasil e minha filha uma vez me disse: mãe, eu vou te trazer uma cuia de chimarrão com chimarrão quando chegar a visita, pelo menos tu tem para oferecer. Tudo bem. Só que eu passei muito tempo sem tomar chimarrão e um belo dia me chega uma visita e perguntar se eu tinha chimarrão. Disse: tem. Eu peguei a erva, fiz tudo direitinho, botei água quente ali e dei para a visita. Eles quase cuspiram na minha cuia porque me diziam: mas Sandrine, desde quando essa erva? Eu disse: faz uns 7 meses que eu tenho. Aí disse: mas não pode usar. Então foi um fato assim que eu não levei muita sorte em fazer o chimarrão. Então quando eu recebo visita, eu disse: traz o chimarrão. Eu tomo chimarrão, eu me adaptei assim com o sistema daqui, mas não que eu tenho que tomar todo dia. Mas eu gosto de tomar para discutir, para conversar, eu acho legal. Até a senhora não acha interessante essa questão de, lá na França, as pessoas se reúnem em alguma hora do dia para compartilhar alguma bebida? Sim, ou... Não, é aperitivo daí é drink. Aí é outra conversa. Diana Mendel e eu viemos aqui na Erva Mate Schneider e nós vamos falar então com o proprietário, senhor Jaime Schneider. Então, aqui da Ervateria Schneider, que vai nos explicar então agora como é que funciona o processo da erva, de onde ela vem e o que acontece aqui nessa fantástica fábrica de ervas. Vamos lá então. Boa tarde, Jaime, tudo bom? Tudo bem. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui então, né? E vou explicar rapidamente. Aqui nós temos uma erva mate que a gente chama de erva mate nativa. Ela entra no abastecedor, ela está no processo secundário, porque o primeiro processo dela já foi realizado. Foi tirada a umidade da folha e ela se transforma então em erva canchada. Agora ela está entrando no segundo processo, que é a industrialização. Ela passa por etapas. A primeira etapa, ele entra por uma rosca helicoidal, ele entra para dentro do soque. O soque, então, ele é um soque de 16 mãos, que a gente chama, ele soca a erva. Depois que ele socou a erva, que ele leva em torno de 5 minutos para que ela cruze de uma ponta a outra, ele sobe e passa pelo segundo estágio, que a gente chama de peneira. A peneira padroniza o tamanho do palito que está dentro da erva. Depois que ela padronizou o tamanho da erva, do palito da erva, se vai para o próximo estágio, que se guarda num silo, um reservatório. Aí ele mistura bem a erva. O que a gente quer dizer? Não é misturar produtos na erva, é misturar que ele tenha a quantidade do palito e tamanho todo bem homogeneizado.
Dali ele desce para o sistema de invase, que nós invasamos hoje o produto aqui. Papel, metalizado e vácuo. E compostos. Dentro do nosso sistema de industrialização hoje, nós temos dois processos. Um que a gente chama de soque e outro de atritor. O soque, o nome já diz, é socar a erva mate. Atritor são facas e atrito que moem a erva num processo um pouco diferente. Nós temos hoje produtos que são só de soque, produtos que são só de atritor e produtos que são um misto entre soque e atritor. Na nossa visão de produto, nós nunca vamos abrir mão do tradicional soque, que dentro da nossa visão ele ainda proporciona uma melhor qualidade para o produto final. Então, dentro do processo, o processo ele é todo lacrado, ninguém bota a mão na erva, a erva simplesmente ela vem sacada e derramada numa ponta e depois nós só vamos enxergar o produto de novo na saída da máquina no invase. Então ele é todo lacrado, ele tem locais onde ele separa qualquer... se por acaso tivesse alguma coisa que não é erva mate dentro do produto, ele retira, separa. Então é um processo de industrialização bem higiênico, a gente preza muito aqui o capricho e a qualidade do produto. A erva mate Schneider, muito conhecida na nossa região dos Sinos, muitos hamburguenses tomam essa erva. Da onde vem então a erva, a origem dela, de qual região do nosso Rio Grande do Sul? Ela vem da onde? Bom, hoje nós industrializamos diversos produtos e pela variação de produtos, nós temos produtos que vem a matéria-prima, a folha, vem da região de Lópolis e Arvorezinha. Temos produtos que vêm da região de Concórdia, Jaborá, na região de Santa Catarina, matéria-prima. E do Paraná vem a nossa erva nativa. Conforme a região e a matéria-prima, a gente dá destino e foca ao produto. A erva plantada, ela é uma erva mais barata e se faz produtos com preços mais baixos e mais competitivos. A erva do Paraná, que é a erva nativa, é uma erva mais cara, consequentemente, produtos mais selecionados e mais caros. Então, o consumidor tem à disposição a mais variada linha de produtos. Tanto produtos com erva plantada, como produtos com erva nativa. Também seus preços correspondentes às suas qualidades, né? Não vai se achar um produto barato com uma qualidade top, isso é impossível, não existe. Então a gente sempre pede para relacionar e prestar bastante atenção à data, também frisando bem, depois mais a gente deve falar do produto vácuo, do produto nativo, do produto gold. Realmente são produtos com qualidade diferenciada, vale a pena experimentar. Sim. O senhor também nos explicou sobre que existem pés de erva aqui em Gramado e Canela e São Francisco, mas ela acaba tendo uma qualidade que não serve. Nós temos hoje, para quem prestar bastante atenção, vai ver que Gramado, Canela, São Francisco, Cambará, Bom Jesus, Riozinho, toda essa região tem muita erva mate. Agora, a qualidade da erva mate, por conceito de consumo, por nosso consumo chimarrão, ela não tem o nosso padrão de qualidade, porque ela dá uma erva muito amarga. E a erva amarga é rejeitada por nosso consumidor, por isso que nós não utilizamos a erva mate, que até é perto daqui, da nossa região, mas ela não se torna possível de consumo, porque o consumo dela, a utilização dela como matéria-prima resulta num produto muito amargo, então não é possível usá-la. Se usa então matéria-prima de outras regiões que tem um sabor mais equilibrado e mais suave. Então a erva precisa de uma certa altitude para produzir, talvez até aqui em Dois Irmãos, ou aqui em Sapiranga, quem sabe, deve ter alguma coisa no Costa da Serra. Temos erva aqui em Dois Irmãos, em Santa Maria do Herval, tem muita erva mate, mas com essa dificuldade da qualidade, são produtos de sabor mais forte e o consumidor rejeita.
Essa questão, então, dos valores, que houve uma mudança e o consumidor agora vem notando uma diferença, não é em função da própria erva de chimarrão. Existem algumas outras empresas que estão produzindo outros produtos que também usam o princípio, a matéria-prima, a erva mate, e é isso que está dando uma possível alta no mercado? A Argentina é uma grande produtora de erva mate. Houve uma grande seca na Argentina. Então a produção da Argentina caiu muito e ela passou a importar produto. Depois o mercado externo para a Argentina cresceu muito. Também para o Brasil nós tivemos uma seca esse ano. A região de Arvorezinha, por exemplo, a produção caiu 20%. Então cai a produção, aumenta o preço. Além disso, a matéria-prima, a folha erva mate, não é só mais utilizada para a produção do chimarrão. Ela é utilizada para a produção de chás, chá tostado, diversas marcas estão aí no mercado. Ela é exportada como chá para diversos países e também está sendo utilizada como matéria-prima para extração de produtos energéticos. Então isso fez com que o produto tivesse outros destinos, não só para o chimarrão. Consequentemente, se teve uma maior procura da matéria-prima e uma alta. Esse é o principal motivo da alta do chimarrão. Também um aumento de consumo, tem que se dizer, porque hoje o próprio jovem consome chimarrão. Não é mais vergonha para um jovem de 18 anos sair para a rua com uma térmica e uma cuia. É legal encontrar, e é muito comum encontrar um grupo de jovens tomando chimarrão. Há 10 anos a gente não achava um grupo de jovens tomando chimarrão. Hoje tu cruza pelas praças e tem jovens tomando chimarrão. Então, ele é consumido pelo jovem, pelo meia-idade, pelo adulto. É um vício, mas é um vício saudável. É diferente do cigarro, que é um vício que faz mal. Chimarrão não, chimarrão é um vício saudável. Temos que consumi-lo cada vez mais. Eu preciso fazer a minha propaganda, mas temos que consumi-lo cada vez mais, né? Também havíamos conversado que, em relação ao chimarrão, e até peço sempre para o pessoal refletir um pouco sobre isso. O chimarrão, quando você oferece um chimarrão, você está aceitando a pessoa que está na tua volta. Você está fazendo um grupo de amigos. Você não senta e não conversa quando toma chimarrão. Você senta, conversa. O diálogo fala sobre o dia de trabalho, sobre o dia na escola, sobre assuntos diversos, em volta ao chimarrão. Isso não tem no resto do país, a não ser um gaúcho que saiu daqui e cultiva isso lá fora. Então vamos cultivar isso como uma coisa nossa, não perder isso. Termos isso como uma identidade própria nossa. Isso valorize, isso é bonito realizar. A roda de chimarrão na sua família, com amigos. Isso é nosso, ninguém pode tirar isso de nós. Isso não custa, isso não tem valor. Isso é amizade, né? Isso eu estou perdendo palavra para falar o quanto mais né? Então, eu não sei o teu nome. Rafael. O Rafael veio me dizer que ele teve uma experiência há poucos dias em relação ao chimarrão. Pense você quantas experiências que tu já que realizou, amigos. Por conta de uma cuia de chimarrão, tu fez um amigo. Então é nosso, ninguém vai nos tirar isso. Nós ficamos, Diana Mendel e eu, encantados com a aula que nós tivemos sobre todo o processo. Eu queria só aproveitar e fazer uma consulta com o senhor que já entende bem sobre erva. Eu que sou já um chimarreador em fase terminal, como eu chamo, eu preciso comer a erva. Isso é normal ou isso é um caso crítico já? Eu acho que tu tá com problema, cara. Valeu então, muito obrigado. As tendências, a tecnologia, as ideias. Tudo o que a indústria coureiro calçadista precisa está na FIMEC 2013. A evolução coureiro calçadista. De 12 a 15 de março, na FENAC em Novo Hamburgo. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Crew 7 in the building.
Nós viemos hoje aqui no bairro Guarani, em Novo Hamburgo, para gravar mais um quadro Guarde Água que Cai do Céu. Enquanto nós aguardávamos aqui no horário marcado, nós chegamos um pouco antes, a gente deu aquela olhadinha de sempre, né? Nós demos aquela olhadinha de sempre no entorno para ver se achava alguma matéria. Para nossa desagradável surpresa, nós encontramos mais um bueiro destapado num local, vocês podem ver, olha a faixa de segurança aqui, ó. Por favor, meu câmera querido do meu coração. Olha aqui a faixa de segurança, ó. Tá? Vamos lá, situação. Dia de chuva forte. Nós estamos numa lomba. Vem a criança caminhando com seus colegas. Olha aonde a faixa de segurança vai terminar. Vem mais perto e observa aqui o bueiro, ó. Esse aqui é o típico bueiro onde não só as crianças caem dentro, mas como uma pessoa grande como nós, já um adulto, pode cair. Eu faço questão de entrar nele. Imaginou isso aqui num dia de chuva? Eu quase fico todo aqui dentro dele. E vocês podem observar que nós estamos em uma curva, numa esquina, e aqui temos uma lomba grande aqui no bairro Guarani, aqui, bairro Guarani. Então imagina só, um dia de chuva forte, essa água descendo aqui, ó, entrando no bueiro. Uma criança que vem, que vai passar pela faixa de segurança, ela vai parar onde? Há 30 anos atrás, lembro o seu Lelo, que na subida da Joaquim Nabuco, uma criança caiu dentro de um bueiro e foi encontrada depois lá dentro do arroio Luiz Raul, lá embaixo, morta já, infelizmente, e foi encontrada pelo seu pai. Aqui, ó, eu estou sentado em um lugar que talvez aconteça isso também. Quem é que é a responsável pelos bueiros de Novo Hamburgo? Alô, alô, secretaria, vamos cuidar. Olha o carro aí, você não vai ser atropelado. Alô, secretaria, vamos dar um jeito nesse bueiro que tá perigoso. Essa operação, o Rafael e eu fizemos aqui, levou 3 minutos. Então uma equipe da prefeitura que desse uma olhada, não precisa fazer um projeto, não precisa contratar um engenheiro, não precisa nada. Pelo menos tapar esses bueiros, como foi esse caso, que as pedras estavam deslocadas. Essa história de Santa Maria, que foi incêndio em boate, ela trouxe à tona que nós temos pepinos em vários lugares e que tem tragédias que podem ser evitadas, como é o caso aqui que o Rafael falou há pouco. A pessoa vem aqui de noite, em dia de chuva, faixa de segurança dá direto num buraco. Pode cair uma criança, pode cair um adulto. Então a prefeitura tem que fazer essa verificação e já arrumar na hora. Não precisa projeto para isso. Não precisa contratar a equipe, não precisa nada. A própria equipe da prefeitura, imagino que tenha, vem de 2 pessoas aqui e coloca as tampas no lugar, naquilo que é possível. Para evitar, porque depois que cair uma criança, aí vai ser feito todo aquele auê, aquele lero-lero todo, e aí essas providências vão ser tomadas. Eu não sou o anjinho, nem gênio, mas esse episódio de Santa Maria, que se restringiu a uma boate cheia de jovens, com aquela morte inacreditável de 238 pessoas já, tem que nos dar uma lição, e essas coisas também. Vocês vão dizer que não tem nada que ver? Tem tudo a ver. É coisa que dá para evitar. Na rua São Luís, no bairro Guarani, que liga o bairro Guarani com a Vila Nova, outros detalhes, outras imagens que mostram o estado, muitas vezes deplorável, das calçadas de Novo Hamburgo, que o atual prefeito, que tem pouco tempo, mas que o próximo prefeito de Novo Hamburgo certamente terá que se debruçar sobre esse assunto. As calçadas de Novo Hamburgo representam um problema para os pedestres. Um outro flagrante que temos a apresentar é a falta de segurança na construção civil. Vejo que o operário sem o cinto de segurança, sem aquelas amarras na estrutura, saiu para fora e aí, pois é um detalhezinho, mas vamos lembrar Santa Maria, nós temos que aprender no nosso país a prever situações que possam causar a morte de pessoas. Então é preciso cuidado, é um detalhezinho que parece inocente. Nesse caso aqui,
mais inocente, e vale até mais como curiosidade flagrante, um rapaz que trabalha aí para alguns candidatos a prefeito, ele está procurando um lugar à sombra, né? Uma tarde quente de Novo Hamburgo, com sol forte, ele está recolhendo algumas bandeiras que existem pela cidade e está procurando se abrigar embaixo das taquaras. Na verdade, num exame mais rigoroso, daria para dizer que há um descuido em relação à segurança, porque no caso desse caminhão tem uma colisão, vai dar um acidente com a pessoa que está em cima. As tendências, a tecnologia, as ideias. Tudo o que a indústria coureiro calçadista precisa está na FIMEC 2013. A evolução coureiro calçadista. De 12 a 15 de março, na FENAC em Novo Hamburgo. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher.